tá ok? O tema é arcos côngruos ou congruentes. E o que quer dizer isso? Quando a gente fala de congruentes, a gente fala de mesma medida. Então, aqui diz assim, toda vez que o ponto da circunferência no final do arco iniciado em 1, 0, o que quer dizer 1, 0? Nessa posição aqui, né, que a gente tem a ideia do plano cartesiano, a circunferência com raio 1, então essa posição seria 1, 0. É o mesmo para dois arcos diferentes, chamamos esses arcos de côngruos ou congruentes. É conveniente notar que todos os arcos côngruos diferem entre si de um múltiplo de 2π, que é o comprimento de cada volta. O que quer dizer isso? Quando eu dou uma volta, então aqui o arco AB, ele é menor que 90 graus. Aqui ele está representado. O número π sobre 3 está associado ao ponto B. O que quer dizer π sobre 3? Π é 180, 180 dividido por 3 é 60, então esse arco mede 60 graus. Ou π sobre 3 radiano. O mesmo arco aqui, ele vai ser formado, mas depois de uma volta, ó. Observem nesse exercício, nesse exemplo. Há um número π sobre 3 mais 2π, também está associado ao ponto B. O que é 2π? 2π é uma volta completa. 2π é 2 vezes 180, que é 360. 360 é uma volta completa. Então, sai de A, dá 360 graus, e aí passa mais um pouquinho e vem para em B, que é exatamente igual ao anterior. Então, por isso que ele é π sobre 3 mais 2π. Vamos representar aqui. Que ângulo seria esse? Em graus, só para facilitar, então aqui a gente sabe que vai ser 60 graus, né? Só para a gente lembrar aqui. Então, aqui vai ser uma volta completa, 360, mais o mesmo arco do anterior, mais 60. Isso, então, me dá 420, certo? Desculpa, gente. 420. Então, o arco de 60, ele é côngruo ao de 420. Quer dizer, ele vai ter o mesmo valor. Então, de uma volta completa mais os 60. No terceiro exemplo, aqui ele fala que é 2 voltas, né? 2 de 2π é 2 voltas. Então, ficaria a mesma coisa. Ele sai de A, dá uma volta, 360. Dá outra volta, 360. E aí para em B, que vale os nossos 60. Então, ele vai ser 2 vezes de 360 mais o nosso 60 ali. Então, ele vai valer quanto? 720 mais 60. Então, ele vale 780. Então, se a gente observar agora, os 3 arcos, né? O arco AB aqui. Esse arco que dá uma volta e vai parar em B, o arco que dá 2 voltas e vai parar em B, eles são todos arcos côngruos ou congruentes, tá ok? Então, eu vou ter o mesmo valor. Para isso, eu consigo resolver aqueles probleminhas assim. Qual é a primeira determinação do ângulo de 700 graus? Qual é a medida? Quanto vale 780? A primeira determinação, para a gente, ela está no primeiro quadrante. Dentro da circunferência de 2π, que é 360 graus. Então, o que eu faço para determinar? A gente divide por 360. Quando eu divido por 360 graus,
que acontece? Ó, vai dar 2 vezes, eu já sei que são 2 voltas, né? E eu vou lá descontar os 720 de 2 voltas. Então, qual é o ângulo positivo da primeira determinação? 60 graus. Por quê? Porque ele é correspondente, a todos eles são congruentes. Tudo bem? Como se registra isso? O registro é feito aqui, ó. Você até fazer uma separação aqui, ó. Tem o. Eu posso registrar ele em radiano e posso registrar ele em graus. Então, voltando lá no 420. O 420, para escrever esse número aqui, você pode tirar um MMC de π sobre 3 mais 2π, ou fazer a regrinha do 420 e converter ele em radiano, tá? Esse ângulo aqui em radiano, ele é 7π sobre 3. Como eu sei para ficar mais fácil isso, ó? Se é 420, e eu sei que o ângulo referência é 60, quanto vezes 60 dá 420? 7. Então, 7π sobre 3. Agora aqui, quanto de 60 dá 780? Se a gente fizer a continha, a gente vai encontrar que isso é 13 vezes π sobre 3. Tá? De radiano. Então, a escrita dele é sempre desta maneira. Como o ângulo... Ó, deixa eu reescrever isso aqui. O ângulo mais um K. E esse K? Esse K é a quantidade de voltas inteiras que a gente vai fazer, tá? Vezes 2π. Se a gente estiver trabalhando com ângulo em radiano, tá? Ou K 360 graus. Se a gente estiver trabalhando com um ângulo em graus, ok? Então, toda vez que eu vou escrever esse ângulo, eu vou somar um K, sendo que esse K aqui é um valor inteiro, né, pertencente ao conjunto dos números inteiros, lá, lembra dos conjuntos inteiros, positivos ou negativos? Então, porque assim, π sobre 3, eu sei que é 60. Mais K2π, quer dizer, esse K, uma volta de 360, né? Vamos falar aqui em graus, fica mais fácil visualizar. Depois, aqui é só trocar por 2π, tá? E aqui em radiano. Então, 1 de 360 é 360 mais 60 dá os nossos 420. 2 de 360 dá 720, mais os 60 é os 780 aqui. Então, eu consigo escrever um ângulo de tal maneira que ele fique genérico. Então, eu vou ter sempre a determinação. Então, ele diz assim, 2 arcos são côngruos ou congruentes quando suas medidas diferem em um múltiplo de 2π ou 360. Então, aqui eles são múltiplos, ó, 60, 420, 780, ok? Então, aqui é sobre arco côngruo. Vamos fazer o exemplo. Olha só, escreva a expressão geral dos arcos côngruos de 45 graus. Então, vamos pegar aqui o 45. Vamos fazer ele aqui. 45, então, como vai ser a escrita dele? 45 graus. Então, é o ângulo, mais K vezes
360 graus. Mas é só isso? É só isso, tá? Só sempre lembrando de colocar que K pertence aos inteiros, tá? Um Z horrível. Melhorar esse Z aqui. Então, 45 mais K. Então, se eu tiver uma volta, 360 mais 45 dá 405. Tem o mesmo arco. 2 vezes 360, 720 mais 45, 765. Tem o mesmo arco. Então, são arcos côncavos, tá ok? E quando eu vou fazer isso com o radiano, a gente só faz a escrita um pouquinho diferente. É só puxar ele para cá. Então, no radiano, a gente faz como? Escreve o ângulo em radiano. Então, 3π sobre 4. Mais K vezes 2π. Na escrita em geral, a gente vai observar que as pessoas escrevem assim. Eu só vou escrever para vocês falarem, ah, mas está diferente. Na realidade, é a mesma escrita, tá? Então, mais 2K e π. Só troca aqui de posição, porque como é tudo multiplicado, eu jogo o 2 para frente e fica 2kp. Lembrando que isso, o K... Deixa eu só fazer um recorte aqui, mais fácil. O K pertence aos inteiros. Ok? Então, a escrita é simplesmente isso. Escrever geral... desculpa. A expressão geral, né, a escrita da expressão geral do arco côncavo é simplesmente você colocar o ângulo e acrescentar quantas voltas, né? O K aqui genérico, a gente vai generalizar na quantidade de voltas, né? Então, uma volta, 2, 10 voltas de 360, se for em graus. Se for em radiano, é π, tá? Você vai usar o 2π. No outro exemplo, qual o menor arco não negativo côncavo a 1320? Ou seja, qual é a primeira determinação positiva? É aquilo que eu falei. Você vai reduzir isso dentro do círculo trigonométrico, de tal maneira que ele esteja entre 0 e 360. Então, como ele é em graus, você vai pegar 1320. Deixa eu fazer aqui. 1320 e dividir por 360. Uma vezes 360, duas dá 720, 3 dá 1080. Então, deve ser 3 aqui. Aí você vai descontar lá o 1080, que é das 3 vezes, vai dar 0 aqui. 8 para 12 é 4. E aqui vai sobrar 2, né? Fazendo a continha. Então, o arco de 1320 graus, ele é equivalente ao de 240 graus. Tá? Tem uma observação. Eu vou fazer aqui num outro quadro. Eu vou escrever aqui. Observação quanto ao ângulo negativo, tá? Vamos lá. Por exemplo, você tem menos... Opa, apareceu. Menos 400 graus.
ele vai ser côngruo a quanto? Então, vamos fazer o seguinte, aqui, ó, vou fazer um círculo para vocês, para facilitar a visualização. E aí, tem que lembrar da aula que eu falei, que quando a gente faz aqui no sentido anti-horário, é o nosso ângulo, né? A gente marca aqui 0, 90, é como a gente faz a leitura dos ângulos, tá? Estou fazendo em graus, mas isso é a mesma coisa para radiano. 180, 200, deixa eu corrigir, 270 e 360. Então, a leitura do ângulo é no sentido anti-horário. Então, a gente considera ele como positivo. Quando nós fazemos ele no sentido anti-horário, perdão, no sentido horário, a gente trabalha com negativo. Então, quando eu vou representar 400 nesse desenho, deixa eu pegar aqui e fazer assim, vou fazer um novo, só para visualizar melhor aqui. Então, eu vou colocar para cá. A gente ainda não determinou menos 400, tá? Como seria esse menos 400? O menos 400, a gente vai ter que fazer a leitura dele assim. Ele vai sair daqui, no sentido anti-horário, porque ele é negativo. Ele vai dar uma volta completa e vai parar aqui embaixo. Ó, ele partiu aqui, vamos chamar de um A aqui, e foi parar aqui no B. Menos 400 graus. Agora, quanto equivale isso de forma positiva? Quanto ele é positivo? Então, esse ângulo deu uma volta no sentido horário e foi parar aqui, tá? Só para a gente visualizar. Eu quero saber quanto é esse ângulo. Quanto é esse ângulo aqui? Tá? Quanto é essa abertura? Deixa eu... E quanto é essa abertura? Então, eu faço a volta no sentido horário, veja onde ele parou aqui. Tá? Qual é essa diferença que ele passou? Então, menos 400, se você dividir ele por 360, ele vai dar quanto? Vai dar 1 e vai sobrar 40 graus. Só que então aqui ele está voltando 40 graus. Então esse ângulo aqui, ele é igual a menos 40. Mas quanto ele é no positivo? Voltando. Então ele vai ser de 360 menos 40. Então aqui ele vai fazer... Deixa eu só recortar um pouquinho aqui. Então, na realidade, ele vai estar daqui até aqui. É esse pedaço que eu quero saber. Eu descobri que ele vale 40 aqui, né? Ele deu uma volta completa e aí sobrou 40 nesse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho é 40. Então, quanto ele vale aqui como ângulo positivo? 360 menos 40. Então, o ângulo positivo dele ali é de 320 graus, ok? Espero que esteja